bem, meu povo? Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, estarei aqui acompanhando vocês em busca desse conhecimento relacionado à Educação Física. Vamos ver o que nós temos para a nossa aula? Aula 4, Objeto de Conhecimento, Doenças Crônicas e Degenerativas. Detalhamento, doenças crônicas e degenerativas e sua relação com a prática de atividade física. Muito bem, preparados para o que vem de conteúdo por aí? Então, vamos de aula. Muito bem, então nós iniciamos esse momento trazendo aqui um questionamento para vocês, né? O que vocês pensam a respeito do impacto que o sedentarismo pode ocasionar para a sua saúde e para a sua longevidade? Você já parou para pensar sobre esse assunto? Então, ao longo do tempo, né, da nossa história, da história da humanidade, o ser humano ele foi perdendo ali essa necessidade de se manter ativo. Né? Lembra ali dos homens das cavernas, que para que eles pudessem, né, sobreviver através da caça, né, através da busca de novos territórios, eles precisavam fazer o quê? Se locomover, caminhar, ou seja, se exercitar, até também para se fortalecer, para, no caso de competir com alguém, né, de fazer alguma conquista de território, eles teriam ali uma aptidão muito bem desenvolvida, uma força muito bem desenvolvida. Mas aí veio a era tecnológica, né, e toda essa necessidade de se manter ativo acabou caindo por terra, né, acabou ficando ali um pouco escasso. E isso trouxe uma série de consequências para a nossa saúde, impactando muitas vezes negativamente a nossa saúde e, consequentemente, a nossa longevidade. E o que eu posso entender como sedentarismo? O sedentarismo ele pode ser definido como a falta de atividade física, né? E isso é um dos principais fatores para a instalação, para o desenvolvimento de doenças crônicas e degenerativas. E a gente precisa entender, né? O que são essas doenças crônicas? Então vamos aí ver a sua definição do que é doenças crônicas, do que são doenças crônicas. Vamos ver aí na cartela. Doenças crônicas, então, são condições de saúde que persistem por um longo período, geralmente mais de 3 meses e muitas vezes por toda a vida. Elas podem ser controladas, mas raramente elas têm cura. Né? Como exemplo aí nós temos a hipertensão, diabetes, asma, artrite, reumatoide, doença cardíaca. Então todas essas condições, elas, uma vez instalada na saúde do indivíduo, ela vai acompanhando esse indivíduo ao longo da sua vida. E como a gente observa aí, raramente consegue-se reverter esse quadro, né? Consegue-se, de fato, eliminar essa doença da vida desse indivíduo. Por isso, essa doença crônica, ela é uma doença que é persistente, né, ao longo da vida desse indivíduo. E o que são doenças degenerativas? São um subtipo de doenças crônicas caracterizadas pela deterioração progressiva de células, tecidos ou órgãos ao longo do tempo. O termo degenerativo refere-se ao processo de degradação ou perda de função. Como exemplo, nós temos aí a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla e osteoartrite, né? Então, as doenças degenerativas, elas são justamente um subtipo dessas doenças crônicas, só que com a característica de ter essa degeneração, essa deterioração acontecendo ali nas células, nos tecidos, nos órgãos, né? Muitas vezes ocasionando ali uma perda de função daquela parte afetada, ok? Então, para ficar claro a diferença entre uma doença crônica e uma doença degenerativa, vamos ver aqui essa definição. Bem, a doença crônica, ela representa esse termo mais amplo, que abrange qualquer condição de saúde persistente de longa duração. Então, ela tem essa característica de ser persistente e de durar por um longo período de tempo. Já a doença degenerativa, ela vai ser um tipo específico de doença crônica que vai envolver a deterioração progressiva da função de células, tecidos,
ou órgão. E vale ressaltar, né, que embora todas as doenças degenerativas sejam crônicas, nem todas as doenças crônicas elas são degenerativas, ok? Então, doença crônica, para ficar bem claro aqui para a gente, a doença crônica ela vai ser justamente essa doença, essa condição aí que vai persistir por um longo período de tempo, né, na saúde do indivíduo. E a doença degenerativa, ela é um subtipo da doença crônica, né, só que nesse caso ela tem essa característica de haver essa deterioração de tecidos, de células, né, trazendo ali possivelmente uma perda da função, né, daquela parte afetada. Ok? Ficou clara, então, a diferença entre doença crônica e doença degenerativa? Nós vamos ver que, para que essas doenças se desenvolvam, algumas coisas precisam acontecer. Alguns fatores de risco podem contribuir para o surgimento de algumas dessas doenças, como, por exemplo, de uma maneira geral, fatores genéticos, ou seja, caso você tenha histórico de uma pessoa que já teve na sua família um tio, uma mãe, um pai, que teve, por exemplo, câncer, provavelmente você já tem uma predisposição de apresentar essa doença em algum momento da sua vida, né? O envelhecimento também é um fator contribuinte para o surgimento dessas doenças, porque ao longo, né, da nossa vida a gente vai perdendo algumas funções, a gente vai perdendo, né, algumas células, e esse envelhecimento ele traz esse risco para o indivíduo. Então, quanto mais velho ele for, quanto a idade for mais avançada, mais risco ele tem de ser acometido por essas doenças. E o estilo de vida também desses indivíduos pode impactar negativamente na saúde desse indivíduo. Caso esse indivíduo seja sedentário, ele não se alimente bem, né, durante a sua vida, ele fume ou ele consuma uma grande quantidade de álcool ao longo da sua vida. Então, esses fatores são facilitadores para o surgimento dessas doenças, né? Às vezes em conjunto ou então de maneira separada, ou apenas pela adoção de um estilo de vida inadequado, ou pela questão do envelhecimento e principalmente também pelas questões genéticas, ok? E falando sobre essas doenças crônicas, eu inicio aqui falando sobre obesidade. E por que eu trago a obesidade como uma doença inicial aqui na nossa conversa? A obesidade ela é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no nosso corpo, sendo então um fator de risco para o desenvolvimento de outros problemas, como a hipertensão e o diabetes tipo 2. Portanto, trata-se de uma doença, mas também é um fator de risco para outras. Então, aqui a gente consegue entender por que a obesidade está vindo como primeira doença a ser apresentada aqui para vocês. Porque uma pessoa, um indivíduo que ele é obeso, ele, além da obesidade já ser uma doença, né, propriamente dita, ela também é uma facilitadora para o surgimento de outras doenças, né, como a gente já viu aqui exemplificado, a hipertensão e o diabetes. E como é que eu consigo detectar? Como é que eu preciso saber que aquele indivíduo ele está obeso, né? Ele está com sobrepeso? Para isso, nós temos aqui, comumente, um cálculo que é feito para que a gente consiga detectar qual é o grau de obesidade que esse indivíduo tem, que é o cálculo do índice de massa corporal, que, como vocês estão observando aí na cartela, né? Nós temos esse cálculo que é feito pela fórmula IMC é igual ao peso desse indivíduo dado em quilogramas, dividido pela altura dada em metros ao quadrado. E aí eu trouxe numa outra cartela aqui para vocês um exemplo de como que nós podemos aplicar essa fórmula, ok? Então vocês vão observar aí na cartela esse exemplo. Né? Esse indivíduo, ele tem aí 98 quilos, né? E a sua altura é medida em 1,75 metros. Então, jogando aqui nessa fórmula do IMC, nós vamos substituir esses valores, né? Colocando 98 aqui, né? 98 quilos,
dividido por 1,75 metros ao quadrado, que fazendo aqui essa matemática de 98 dividido por 3,0625, eu chego ao valor aqui de 31,98, ou fazendo aqui o sistema de arredondamento, eu posso chegar também ao valor de 32. Então, o valor de MC desse indivíduo é 32 ou 31,98, ok? E como é que eu sei? Eu cheguei a esse número e como é que eu sei que esse indivíduo, em que classificação ele está? Né? Será que ele está com peso normal? Será que ele está abaixo do peso? Para isso, nós temos uma tabela que é dada pela Organização Mundial de Saúde, né? E dentro dessa tabela, ela me traz aqui uma classificação que vai desde baixo peso até obesidade mórbida. Lembra que o IMC daquele indivíduo que foi dado como exemplo foi 32? Então, dentro dessa classificação aqui, onde é que ele pode se encaixar? Observem aqui que esse indivíduo ele está encaixado aqui na obesidade leve, porque o IMC dele foi de 32, portanto, está entre 30,0 e 30,9. Ok? Então, aqui já levanta-se um alerta para esse indivíduo que ele precisa entrar ali com uma atividade física, com exercício físico, né? Uma boa alimentação para tentar reverter esse quadro, visto que a obesidade ela é um fator de risco, né? Além de ser uma doença, é uma abertura de portas para outras doenças também se instalarem. Ok? Bom, então vamos ver que como a atividade física ela vai atuar em cima dessa condição, né, da obesidade. Então, uma pessoa que começa a praticar atividade física, fazer exercícios físicos, ela aumenta o seu gasto calórico, acaba também preservando a massa muscular, que é super importante para nos manter ativos, para nos trazer ali disposição para as nossas tarefas diárias. Reduz, então, essa gordura visceral, que é essa gordura que está acumulada aqui na região das vísceras, que é muito nociva à nossa saúde. Também auxilia ali no controle do estresse, aumenta a disposição e bem-estar por conta do estímulo desses hormônios que trazem essa sensação de bem-estar e prazer, e previne também o reganho do peso corporal. Então, olha só os benefícios que a atividade física pode trazer para esse indivíduo que tem essa condição de obesidade. Dando seguimento aqui na apresentação dessas doenças principais, né, doenças crônicas, nós falamos então do diabetes tipo 2, que vocês vão observar aí que é uma doença metabólica crônica caracterizada por valores de glicose no sangue, elevados de glicose no sangue, a hiperglicemia. E a doença ela se desenvolve pelo comprometimento progressivo da produção de insulina pelas células pancreáticas, tipo beta, e pela resistência à ação do hormônio em órgãos como o fígado e músculo. Então, diabetes tipo 2, o que acontece? Esse hormônio, né, chamado insulina, que é o responsável por manter equilibrados os níveis de glicose no nosso sangue, a pessoa que tem diabetes, ela acaba resistindo à ação desse hormônio. Então, uma pessoa que tem diabetes, ela pode apresentar sintomas ali com manchas escurecidas em regiões como pescoço, axila, virilha, pode sentir sede em excesso, né, também ter ali dormência nas mãos, sentir dormência nas mãos e pés, né, um cansaço ali sem nenhum motivo aparente. Então, pode sentir todos esses sintomas. E como é que a atividade física vai atuar em cima dessa condição? Né? A atividade física, então, ela ajuda no controle, como vocês vão observar, aí na cartela, ela ajuda no controle desse índice glicêmico, ou seja, o nível de açúcar no sangue vai ser auxiliado ali de várias maneiras, como aumentando a sensibilidade à ação desse hormônio chamado insulina, uso direto da glicose pelos músculos, melhoria da função muscular, efeito prolongado no controle glicêmico. Então, olha só como é interessante, né, a ação da atividade física em cima dessas condições de saúde. Agora, falando sobre doenças cardiovasculares.
é um termo, né, que é designado para denominar ali diversas condições agudas ou crônicas que afetam, né, o coração, como vocês estão observando aqui na figura, né? E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no mundo inteiro. Então, imagina só a importância que nós temos que dar para a saúde do nosso coração. E como principais doenças cardiovasculares, nós temos o AVE, que nós conhecemos comumente como derrame, arteriosclerose, cardiomiopatia, infarto, doença arterial periférica, hipertensão arterial. E uma pessoa que é acometida por uma dessas doenças pode sentir ali alguns sintomas, como dores no peito, né, enjoo, uma falta de ar, tanto em repouso quanto executando uma atividade, um suor frio, uma tosse seca e persistente. Então, são sintomas aí que podem acender esse alerta para algum problema relacionado ao coração. E como é que a atividade física vai atuar, né, para prevenir ou reverter essa situação? Vamos ver aí, então, na cartela. A atividade física, ela vai atuar, né, fazendo com que os vasos sanguíneos se dilatem durante o exercício. E com isso vai melhorar a absorção de oxigênio pelo sangue, reduzindo a tensão do sistema circulatório, fazendo então com que a pressão diminua, ou seja, vai equilibrar o nosso sistema cardiovascular, ok? Agora falando sobre osteoporose, é uma condição médica que faz com que os ossos se tornem mais porosos e percam a densidade, o que faz com que eles se quebrem com mais facilidade. Então, vocês estão observando aí nessa figura que está aparecendo aqui atrás de mim, né, esses poros aí que vocês estão observando no osso, né, quando a pessoa ela tem osteoporose, esses poros eles ficam mais dilatados, esses buraquinhos aí eles ficam maiores, ocasionando essa fragilidade óssea, né? Então, a pessoa que tem osteoporose, geralmente ela sente muita dor, ela perde a sua qualidade de vida, porque quem é que consegue, né, conviver com dor e estar bem? Ninguém consegue, né? E também ela tem uma facilidade maior de sofrer fraturas, justamente porque nessa condição, seus ossos eles ficam muito enfraquecidos. Então, qualquer queda, qualquer baque pode ser um fator para ocasionar uma fratura daquele membro, ok? Como que a atividade física vai atuar nessa questão, então? Vai aumentar a densidade óssea, reduzir também a perda óssea, né? Além de aumentar essa densidade, vai reduzir essa perda, melhorar o equilíbrio e a coordenação, que é muito importante, né? Ter essas competências físicas aí desenvolvidas para que esse indivíduo não caia, não sofra quedas. Fortalecimento muscular também para ajudar nessa questão, estimulação do metabolismo ósseo, prevenção da sarcopenia, que é essa fragilidade muscular que pode ocasionar aí a queda, né? Consequentemente, a fratura desse membro que foi acometido pela queda, ok? Agora falando sobre doenças crônicas degenerativas, além da osteoporose que eu acabei de citar, nós temos também a doença de Alzheimer, que é uma doença, né, que afeta a memória e outras funções cognitivas e pode se manifestar de duas formas principais, sendo a primeira de início precoce, como vocês vão observar aí, que acontece aí antes dos 65 anos, né? E a de início tardio, que é o tipo mais comum, né, o que mais ocorre, que acontece ali geralmente sem uma causa genética única identificada, sendo aleatória, acontece de maneira aleatória, esporádica, ok? E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença? A idade avançada, né, a pessoa ter mais de 65 anos, uma dieta inadequada, falta de exercício físico, olha aí a falta de exercício físico contribuindo para essa questão, comorbidades associadas como diabetes, estresse, doença cerebrovascular. E as mulheres aqui, elas são mais propensas a desenvolver o Alzheimer, principalmente depois dos 80 anos. Ok? Agora falando sobre a doença de Parkinson, que também é um distúrbio neurodegenerativo, crônico e progressivo que afeta principalmente pessoas idosas, mas pode também surgir em pacientes aí mais jovens.
né? E quais são os sintomas que uma pessoa com Parkinson pode sentir? Né, um tremor involuntário em repouso, né, bradicinesia, que é a diminuição da velocidade e amplitude dos movimentos, uma postura curvada com perda de equilíbrio, né? Além disso, essa doença ela pode estar associada a distúrbios neurocomportamentais, como a depressão, a ansiedade, né? O comprometimento cognitivo, que é a demência que nós conhecemos, e disfunções autonômicas, né, incluindo ortotastismo, hiperidrose, constipação e dor. Agora vamos ver aqui como que a atividade física ela pode proteger o nosso cérebro, pode atuar sobre o nosso cérebro. Vamos ver aqui. Existem muitas razões para sermos mais ativos fisicamente. Dentre elas está o fato de que a prática regular de atividade física é capaz de melhorar a nossa memória, atenção, concentração, raciocínio e foco. Além disso, ela desempenha um papel crucial na prevenção e tratamento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson e a esclerose múltipla. A atividade física promove adaptações neurais, aumentando o número de sinapses entre neurônios, o que melhora a capacidade de comunicação entre células nervosas e reduz a perda celular relacionada ao envelhecimento. Outro benefício é o aumento de oxigênio no cérebro, o que estimula sua função. A circulação sanguínea melhorada pelo exercício também contribui para o melhor funcionamento cerebral e maior disposição física. Muito bem, então conseguiram observar aí através desse vídeo a importância da atividade física atuando nessas questões relacionadas, né, a essas doenças neurodegenerativas, como, né, a gente viu aí o Alzheimer, por exemplo, né? Então a atividade física, o exercício físico, ele vem contribuir, né, para muitas das vezes ali impedir que essas doenças elas surjam. Vocês observaram ali no início da nossa aula que um dos fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças é justamente a falta de atividade física, né? Você ter ali no seu cotidiano um estilo de vida mais sedentário, mais nocivo para a sua saúde, também com hábitos ali alimentares não tão interessantes, né? Hoje em dia a gente vê aí o consumo ali de muitas frituras, de fast foods, deixa-se de comer, né, as comidas de verdade que nós chamamos, né, que são as frutas, as verduras, os legumes, né, que são coisas mais saudáveis para o nosso organismo, e toda essa alimentação ela vai sendo substituída por essa alimentação mais nociva, cheia de produtos industrializados, e tudo isso impacta negativamente a nossa saúde, ocasionando, lembra da primeira doença que eu apresentei para vocês, que foi a obesidade, né? Então, uma pessoa que não faz atividade física, que se alimenta mal, que dorme mal, que não se hidrata adequadamente, provavelmente ela vai apresentar ali um certo grau de sobrepeso, obesidade, que pode impactar negativamente a sua saúde. Lembrem-se que a obesidade, além de ser já uma doença, ela também pode abrir portas para o surgimento de outras doenças, né, como nós já vimos aqui no decorrer da nossa aula. E também apresentar ali, possibilitar o surgimento, por exemplo, de câncer, né? Então, é um fator muito preocupante. E existem ali diversas razões para que a gente pratique atividade física. A gente já viu essa situação acontecendo, né? De como a atividade física ela pode ajudar tanto na prevenção dessas doenças, quanto também no tratamento dessas doenças, trazendo ali para esse indivíduo uma qualidade de vida muito melhor. Imagina só você ter que conviver ali, uma pessoa que tem osteoporose, por exemplo, que sente dor ali, uma dor crônica que não passa, toma remédio. Como é que é essa qualidade de vida desse indivíduo? Né? Aí quando ela começa a se exercitar, começa a movimentar, né, o seu corpo, fazendo ali treinos, por exemplo, de musculação, que vai ajudar a recuperar
massa óssea, né, a recuperar essa densidade óssea e também prevenir a perda dessa massa óssea aí. Então, ela vai começando a ganhar uma qualidade de vida muito melhor, porque essas dores elas tendem a diminuir, esse quadro ele vai ficando mais ameno, né, ali no cotidiano desse indivíduo. Então, olha só a importância da atividade física. E falando sobre essas doenças neurodegenerativas que nós acabamos de ver, né, agora no finalzinho da nossa aula, a atividade física ela vai justamente promover essas adaptações neurais, como vocês viram ali no vídeo representado, né? Aumentando o número de sinapses entre os neurônios. Então, essas comunicações entre os neurônios elas vão acontecer de uma maneira mais eficiente. E isso vai fazer com que exista uma melhora dessa comunicação entre as células nervosas, reduzindo, então, a perda celular relacionada ao envelhecimento. Lembra que eu falei que o envelhecimento, ele conforme a gente vai envelhecendo, né, a gente vai perdendo algumas funções, algumas células vão morrendo ao longo, né, da nossa vida, e isso vai trazendo ali certas debilidades, né, no decorrer da nossa vida. Então, outro benefício que nós encontramos, justamente, que foi falado ali para o finalzinho do vídeo, é o aumento da oxigenação do nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro mais oxigenado, né, trazendo um fluxo sanguíneo maior para o nosso cérebro, ele vai trabalhar de uma maneira mais otimizada, de uma maneira mais positiva, né? Então, essa circulação sanguínea que vai acontecer ali através da atividade física, ela vai contribuir para o melhor funcionamento do nosso cérebro e também para uma disposição física mais acentuada, né? Então, a atividade física, a gente já viu que ela vai atingir de maneira positiva não só as nossas capacidades físicas, né? Não só a parte física do nosso corpo, mas também atuar na nossa questão cerebral, né? E também estimulando ali o bem-estar através desse estímulo de produções de hormônio que traz a sensação de bem-estar e prazer, trazendo mais qualidade de vida, trazendo mais essa vontade aí de viver de fato uma vida com qualidade, né? Não adianta a gente estar apenas existindo doente, existindo com limitações no nosso dia a dia. A gente tem que viver uma vida com qualidade, e a atividade física ela é um contribuinte muito significativo para que esse quadro, né, aconteça. E falando em atividade física, em exercício físico, quais são os exercícios físicos que eu posso realizar para que eu combata essas doenças, para que eu previna essas doenças? Eu estou falando aqui, através dessas imagens aqui ao meu redor, eu estou falando aqui de 3 tipos de exercício físico. Exercício físico aeróbico, que eu encontro, por exemplo, na prática do ciclismo, da natação, da corrida, né, onde eu vou melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória, que vai fazer com que o meu corpo ele fique mais habituado, né, a realizar as minhas atividades do cotidiano, por exemplo, né? Quando eu falo, por exemplo, de treinar a força muscular, que é super importante para manter a nossa postura, para prevenir lesões, por exemplo, eu estou falando de exercícios como a musculação, né, como vocês podem observar aí também na figura, uma pessoa praticando musculação, auxiliando nessa questão da força muscular para melhorar também a nossa qualidade de vida. E eu tenho outra prática aqui, como a yoga, o pilates, que além de trabalhar essas competências físicas, né, trabalhar força muscular, por exemplo, vai trabalhar também o nosso cérebro, através da concentração desses exercícios, através do estímulo, né, por meio desses exercícios para oxigenar o nosso cérebro, trazer todos aqueles benefícios que eu já elenquei aqui durante a nossa aula. Então, eu tenho inúmeras alternativas de exercícios físicos para serem feitos, para melhorar a nossa saúde. A partir de agora, o que a gente tem que fazer? Praticar esses exercícios, ver qual se adequa mais à nossa rotina, ao nosso gosto e colocar realmente para fazer, para trazer, para que a gente sinta todos esses benefícios que já foram citados e muitos outros que existem aí. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, né, a importância da atividade física na prevenção e no tratamento dessas doenças crônicas e degenerativas.
tá certo? Então, vamos praticar atividade física, vamos praticar exercício físico. Eu fico por aqui, então, e espero vocês numa próxima oportunidade.